Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, o que nós estamos observando aqui, pessoal? Mercado aberto, né? Moeda Euro-USD. Eu abri o gráfico só por esse contexto aqui, eu já enxerguei uma possibilidade de fazer uma entrada, tá? Por quê? Porque o gráfico está rompendo a região de suporte com alguns pips, ok? É por isso, né, que nós temos que estudar, né? Para ter aquele olhar de águia, né? Não é porque está aparecendo o final de movimento, né? E uma impulsão que você vai fazer uma compra, né? Num contexto de onde tem várias reversões dos compradores, né? Então aqui a gente fez a nossa vitória, ó, ciente já, né? Ciente do que estava fazendo, só por uma movimentação, ok? Então, olha aí, vamos abrir de novo, né? O Euro USD. Começamos com o pé direito, segunda-feira, né? Olha aí, fez um doji, né? De indecisão. Então, vamos deixar ele indeciso aí, né? E vamos abrindo outro par de moeda que esteja mais decidido que ele agora, nesse instante. Tá? Então aqui, pessoal, ó, já estamos presenciando aqui uma falha. Uma falha não, uma QDE, certo? Olha a QDE acontecendo. Também uma FPE, também já enxergamos a FPE. Um conflito, certo? Que possivelmente está deixando esse candle verde agora, né? Esse conflitão aqui, ó. O gráfico está em participação pública, ele fez uma acumulação aqui em cima. Vou aguardar agora para ver qual que vai ser o desfecho, ó. Esse conflito agora que aconteceu aqui, ó, que foi causado pelos compradores, agora vendedor está descontando, né? Ou seja, olha só, esse candle aqui tenta fazer, tenta buscar o máximo que ele pode, mas força vendedora aqui é muito grande, né? Ó, nesse momento do gráfico aqui, os compradores, né, fizeram candle de tendência, o vendedor também deixou uma grande negação aqui. Olha só, os compradores agora assumindo o movimento. O candle um pouco mais de força do que o anterior, tá? Ó, eu entrei até atrasado, mas se ele voltar, o que eu vou fazer? Uma correçãozinha aqui, tá? Nem tudo é perfeito, né? Bom, agora é aguardar, tá? Porque o time já acabou. Mas eu vou ficar feliz se ele terminar verde, tá bom? Vai ser como se fosse uma vitória. Eu demorei para tomar a decisão, né? Então eu tenho que estar ciente que se eu tomar loss aqui é culpa minha, né? E é questão de ajuste também, tá? Perfeito, batemos a meta. Então vamos lá. Ó. Duas entradas no Euro USD, ele entrou em momento de indecisão, depois se tornou decisivo, né? E aí a gente entrou com eles, decidindo com eles. Você compreendeu?
você compreendeu que em questão de minutos, 2 minutos, o gráfico vai estar indeciso. E, né, depois que passar esses 2 minutos, ele vai estar já decidido a fazer alguma coisa. É nesses momentos que você tem que saber, né, se comportar, ok? Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui. Vamos puxar as marcações, ó. Região de venda, região de compra, região de equilíbrio, região e região equilíbrio. Então, aqui nós temos 3 fatores, tá? O primeiro é que o gráfico tocou numa região de venda. Beleza, trabalhou vendido, ok? Depois ele ultrapassou a região de equilíbrio, o fator 2, tá? E no fator 3, ele rompeu a região de compra. Por isso que nós vendemos, tá certo? Teve um monte de gente que tomou loss aqui. Por quê? Porque o candle, olha só, ele começa com uma ignição, tá? Ó, ele começa com uma ignição aqui, depois ele acelera, mas com conflitos nessas duas partes aqui, tá? Depois ele vem, ó, e faz uma impulsão buscando a região compradora, tá? Aí depois ele faz um final de movimento. Aí teve um monte de gente que comprou ali, né? E aí tomou loss. Por quê? Não observou direito, tá? E nós aqui, pessoal, até mesmo sem marcação, sem puxar linhas aqui, a gente já entende o que está acontecendo, tá? Então, veja só, aqui foi uma entrada utilizando a precisão, tá? Então, uma entrada em desenho clássico, e utilizamos qual foi o nosso fator primordial, né, que fez a gente obter a vitória aqui. Precisão, tá? Utilizando a precisão, certo? Então, utilizamos a precisão, acompanhamos a tendência, fizemos venda, entendendo que estava já rompendo, ok? E aí obtivemos a vitória. E olha só, pessoal, ele forma um candle de indecisão aqui, depois ele continua, tá? E depois perde a briga. Ok? A gente vai mudar o par de moeda, deixa esses 2 minutos aqui de indecisão para trás, né, para não afetar tanto a nossa energia, né, a nossa análise, e a gente busca outro par de moeda. Porém, o outro par de moeda ainda não estava promissor, né, para a gente fazer uma entrada, e eu entro atrasado aqui. Por quê? Após, olha só, vou voltar de novo, vou desenhar de novo para você, ó. Ó, região, opa, região de venda, região de equilíbrio e região de compra. Ok? Então, região de venda, região de compra e região de equilíbrio. Ok? Então, o que acontece aqui? Ó? Nesse cenário aqui, ó. Esse cenário completo aqui formado por 1, 2, 3, 4 candles.
4 candles, né? Ele daqui para cá, ó, vou deixar em amarelo para você. Daqui para cá simboliza indecisão. Vamos lá. Aqui você está vendo dentro da minha mente, tá? E daqui para cá, decisão. Então vamos lá. Ó, aqui você está enxergando dentro da minha mente, tá? A minha mente fazendo uma distinção de indecisão para decisão, tá? Então, indecisão e decisão. Então, qual foi aqui, né, o nosso parâmetro de entrada, mesmo entrando atrasado, né? Correndo o risco de tomar loss, que na próxima vez a gente pode ajustar isso, né? Eu recomendo que você que está nos assistindo, que você perceber algum erro que você cometeu, trabalha naquele erro, tá? E ajusta ele, melhora ele, nem que for 1% ao dia, tá? Então o que nós percebemos? Ó, o gráfico ficou indeciso, beleza, né? Ele não continuou rompendo, aí ele retorna de novo para a região de compra, mas ele está dentro ainda da região de compra, então nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque vendedores já tentaram brecar o movimento aqui. Tá rente na região de compra ainda, e a gente não sabe se ela é uma região de venda, né? Aí esse candle aqui, quando ele aparece, a gente percebe que não é mais uma região de venda, é uma região de compra, e que o gráfico está indo buscar a região de equilíbrio, tá? Ele está voltando para a região de equilíbrio, né? Ele poderia sim fazer um pullback, né? Você que é novo no canal, o pullback é isso aqui, pessoal. Quando ele rompe um fundo, tá? Ele vem, ó, faz assim, faz uma retração, né? Ele faz uma impulsão, uma retração e ele continua. Então ele seria um pullback. Mas já que ele não fez um pullback, ele está buscando, tá? Outra região, um preenchimento na região de equilíbrio. Ele poderia também, por exemplo, né, continuar e buscar a região de 100%, a região de venda? Poderia, tá? Mas nesse momento aqui, a gente fez o melhor a ser feito, que é, vamos ajudar ele a alcançar a região de equilíbrio ou a região de venda, né? É assim que a gente pensou. Por quê? A gente estava indeciso, porque não tinha elementos suficientes para a gente fazer a operação, mas agora a gente está decidido, junto com eles também, né? Então é isso aí. Então, a sua vitória, ela está muito próxima, tá? Então eu quero deixar aqui para você, ó, a sua está a 1 centímetro, a 1 centímetro da sua da força que você vai colocar, vai empregar, colocar, né, para entender o movimento, ok? Depois que você entender, ninguém vai conseguir tirar de você, ninguém mais tira de você o que você aprendeu, tá certo? Então, desejo para vocês uma ótima segunda-feira, que vocês tenham boas operações, tá? Segue o gerenciamento, ok? E vamos evoluir essa semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.